Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar a parte de análise linguística, né? Especificamente as nossas classes gramaticais, as nossas 10 classes gramaticais, que se dividem em classes de palavras variáveis e invariáveis. O que são classes de palavras variáveis? Aquelas que irão sofrer mudança de acordo com o gênero masculino, feminino, com número singular, plural e grau aumentativo e diminutivo, ok? E as classes de palavras invariáveis, elas não irão sofrer essas mudanças. A exemplo disso, o advérbio, né? As preposições e conjunções. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, né, linguísticos, nós temos aqui uma marchinha de carnaval, né, de Chiquinha Gonzaga. Percebam que essa marchinha, né, ela é um texto poético, porque ela tem a estrutura de versos e estrofes. Percebam, verso cada linha do poema, da canção, da marchinha, e estrofes o conjunto desses versos, tá? Tem as rimas também, que é responsável pela musicalidade, né? A repetição das palavras, a repetição das consoantes, a repetição das vogais, que é um recurso, né, linguístico utilizado justamente para dar toda essa ornamentação ao texto, tá? Então vamos lá. Ou abre alas que eu quero passar, ou abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Então, a partir dessa leitura, né, da marchinha de Chiquinha Gonzaga, que é usado, né, no nosso carnaval brasileiro, né, uma festa muito popular aqui do Brasil. E Rosa de Ouro é uma escola de samba, né? Chiquinha Gonzaga fez essa marchinha para a escola Rosa de Ouro. E o primeiro questionamento sobre o texto é: qual o sentido desses versos ou abre ala que eu quero passar? Ao ler esses versos, o que é que vem na cabeça de vocês, na mente? Ou abre alas que eu quero passar? Hein? Então vamos lá. O abre alas que eu quero passar, né, significa abrir caminhos, né? O abre alas é abrir caminhos para alguém querer passar, para o bloco querer passar, né? No caso, os versos apresentados, quais palavras aqui expressam ação? Abre, quero, passar. Então, essas 3 palavras expressam ação, ok? Existem na marchinha, né, outras palavras que expressam ação. Quais? Além de abre, quero, passar, né, nós temos vai ganhar, quero passar, posso, sou, tá? Existem várias palavras que expressam ação na marchinha. E essas palavras que expressam ação, elas fazem parte de uma classe gramatical, né, que está presente naquelas 10 classes lá que eu já havia falado para vocês, que no caso é o verbo, que dentre as 10 classes de palavras estudadas, qual delas exprime a ação? O verbo. O verbo, além de exprimir ação, ele vai exprimir estado, né, como o sujeito se encontra, fenômeno meteorológico, que são os fenômenos responsáveis, né, pela natureza, e o modo também, como é que essas ações irão acontecer, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando de verbo. O que é verbo? Palavra que indica, né, ação, estado, modo ou fenômeno da natureza. Nós temos a ação aqui, a palavra cair, estado, que é a palavra estar, fenômeno chover. Lembrando que expressa também modo, que nós temos o modo imperativo, né, subjuntivo e indicativo, que veremos mais na frente. Estado também, né, os verbos estado, encontra-se os verbos de ligação, que são os verbos que não expressam ação nenhuma, verbos parados, não nocionais, que estão ali simplesmente para expressar ação, né, para expressar estado do sujeito e para ligar os termos na oração. Os verbos também, eles podem vir em forma de locução. Que é uma locução verbal?
é um termo que é formado por dois verbos, sendo o primeiro verbo auxiliar e o segundo verbo principal. A junção desses dois verbos vai formar uma locução verbal, que nós já estamos conversando, né? Já conversamos bem muito sobre o que seria locução na língua portuguesa. Então, a locução é a combinação do verbo auxiliar, que é esse primeiro verbo aqui, com o verbo principal. O técnico vai mudar o time. Então, a locução verbal, os verbos vêm aqui postos, né, um ao lado do outro, ok? Um auxiliar e o outro principal. O verbo auxiliar, que é esse primeiro, ele vem flexionado de acordo com a pessoa do discurso, né? Não tem sentido próprio na locução, né? E o verbo principal, ele quem conserva o sentido próprio, né? Ele é quem conserva o sentido próprio da oração, ok? Por isso que ele é chamado de principal. E ele tem uma estrutura. O verbo auxiliar, ele sempre vem conjugado, flexionado, de acordo com o tempo e a pessoa do discurso. E o verbo principal, ele vem de acordo com a forma nominal representada, que nós temos três formas nominais. Nós temos o gerúndio, o particípio e o infinitivo. No caso, esse verbo aqui está no infinitivo, ok? Nós vamos estudar mais adiante. Aqui uma atividade para vocês, né, colocarem em prática o que nós estudamos até o slide anterior, né? Nós temos um quadrinho aqui, uma tirinha. Franjinha, seu cachorro sabe jogar cartas. Não sabe, não. Ah, bom. Se soubesse, ele não abanaria o rabo toda vez que recebe cartas boas, né? Então, a locução verbal sabe jogar pode ser substituída por qual forma verbal, né? Sabe jogar, ele joga, né? E essa locução e o verbo sabe, no segundo quadrinho, né? Indica que fato? Que ocorre habitualmente, que ocorre naquele momento, que ocorre no futuro próximo. Quando ele diz assim, Franjinha, seu cachorro sabe jogar. Quando eu digo sabe jogar, né? De acordo com o quadrinho, essa ação ocorre sempre, ocorre naquele momento ou vai ocorrer ainda, né? No futuro. Então, respondam aí. Dando continuidade, falando sobre as formas nominais, né? Nós temos três formas nominais. Nós temos o gerúndio, o particípio regular e o infinitivo. Falando do infinitivo, né, nós falamos do verbo em sua forma de origem. Ele é o verbo impessoal, ele não se refere a ninguém, né? Vem com as terminações AR, ER, OR e IR. E ele indica a forma de origem do verbo, né? Então, cantar, beber, subir, compor, eles estão em sua forma de origem, né? E eles são impessoais, eles não se referem a pessoa nenhuma. O gerúndio, ele termina com NDO, estava estudando para a prova, né? Então, era uma ação que estava acontecendo continuamente, né? E tem a terminação NDO, cantando, bebendo, subindo. E o particípio regular, nós temos com a terminação idoado, tinha estudado para a prova. Então, é uma ação passada, né, que estava sendo realizada. E tem essa terminação aqui, ado, quando terminar em AR, edo, quando terminar em ER, ido, quando terminar em IR, ok? São as formas nominais, que vão fazer parte da locução lá. Um verbo ele vai estar flexionado de acordo com a pessoa do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e no tempo verbal. E o outro vai estar sempre assim, ou no infinitivo, que é na forma de origem, com a terminação AR, ER, IR, OR, ou no gerúndio, ando, endo, indo, ou no particípio ado, edo, ido, né? Dando continuidade aqui, nós temos uma atividade, certo? Para que vocês possam ler, né, a história em quadrinho e responder de acordo com o que pede. Devo chegar um pouco tarde, deixe uma luz acesa para mim. Aonde você vai? Na festa, só para homens, do Alf. Aí tem aqui, né, ela deixou uma luz acesa para ele, lá de fora da casa.
A locução presente no primeiro quadrinho é formada por dois verbos. A forma verbal desses verbos são respectivamente. Então, devo chegar, dois verbos. Devo, um verbo flexionado, que é o verbo auxiliar. Chegar está aqui na forma de origem, né? Se é forma de origem, ele está no infinitivo, né? Então, nós temos um verbo auxiliar, que é o verbo flexionado, mais um verbo no infinitivo, ok? Então, respondam as questões, manda para o teu professor, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço virtual e até a próxima, se Deus quiser.